As dores agudas e crônicas são duas formas diferentes de experienciar a dor. A dor aguda é geralmente o resultado de um trauma físico, como uma lesão, cirurgia ou até mesmo infecção, e geralmente desaparece após algumas semanas ou meses. Já a dor crônica é caracterizada por ser contínua e persistente, muitas vezes durando meses ou até anos. As dores agudas são geralmente tratadas com analgésicos ou anti-inflamatórios e são temporárias. No entanto, as dores crônicas podem ser mais difíceis de tratar e podem exigir tratamentos mais complexos, como terapia ocupacional, fisioterapia ou até mesmo a cirurgia. Quer saber mais? Acompanhe com a gente no Bendita Hora. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Dr. Leandro Miranda. Dr. Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Um prazer, padre. Obrigado. Boa tarde a todos. Dr. Leandro é uma autoridade em dores, né? Ele se especializou em dor e isso é muito interessante, né, doutor? Porque é aquilo que mais chega a incomodar e tirar a alegria da pessoa, é a dor, né? Às vezes a pessoa pode até ter uma doença, mas se ela não tem dor, ela quase que ela vive tranquila. Mas a dor é um problema, né? É isso mesmo, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, padre. Obrigado pela participação. E é exatamente isso, padre. A dor crônica hoje é um problema de saúde global, né? Ela é classificada em si como uma doença. Quando a gente fala dor, a dor em si, né? A dor em si ela já é um problema que se transformou para as pessoas. Porque a dor geralmente ela é um sinal de alguma coisa que não está bem, doutor? Exatamente. É como a gente viu agora no vídeo, né? A dor aguda ela avisa que tem algo errado. Você bateu o pé, alguma coisa, precisa ir para o hospital. Já a dor crônica, que dura mais de 3 meses, ou então que está tirando a qualidade de vida da pessoa, ela não tem uma função muito bem definida. Só atrapalha a vida da pessoa mesmo. Isso foi o que você falou, foi ótimo. Então, a dor aguda é porque eu bati, tive uma cólica, tive uma coisa. Isso está mostrando alguma. A dor crônica nem sempre está mostrando um problema. Exatamente. Ela está mostrando que você teve uma adaptação ruim, alguma dor que antes aconteceu e você não soube resolver ela, né? E aí, o senhor falou 3 meses. Esse é o isso, exato. Conceito de dor crônica? Isso, exatamente. Entre 3 e 6 meses e quando também, principalmente, padre, atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Então, quando ela deixa de passear com a família, quando deixa de ter um momento prazeroso ali no domingo, quando começa a atrapalhar a cozinhar, a varrer a casa, cuidar, já é uma dor que se torna crônica, né? Então, 3 meses e quando começa já a tirar a mobilidade, essa coisa, a gente já tem que acender o sinal amarelo aí para falar, tem alguma coisa que não está certo aqui. Isso mesmo. E é com a dor. Você falou uma coisa muito interessante, porque a dor crônica, ela passa a ser, então, uma doença da pessoa. Exatamente. Por exemplo, assim, se você pegar uma pessoa que tem muita dor no joelho quando ela bateu, ela precisa ir no pronto-socorro. Quando ela tem uma artrose ali, o desgaste da articulação, né, o que acontece é que aquela dor não tem muito bem um papel. Então, a pessoa ela começa a prejudicar a vida dela. Por conta disso, começa a ter várias outras coisas acontecendo. Fica mais triste, fica mais ansioso, mais ansiosa. Não dorme direito. Não dorme direito. Não dorme. Eu vou te falar, eu falei pra você, eu tô com uma dor no ombro, a gente pensa que dorme, porque a gente vai dormir. Eu tô com dor no ombro aqui, eu tô dormindo. Aí eu sei que eu não dormi direito, porque à noite a gente se vira, dói, aí a gente acorda, né? Mas a gente nem vê acordar. Chega de dia, a gente tá podre de... Exatamente. Porque não dormiu direito. Atrapalha a vida, né? Não faz o trabalho direito, né? A dona de casa não consegue fazer a comida bem, né? Aí já fica triste por causa disso. Então, uma coisa que acontece muito, né? Muito bem. Tem tratamento para dor? Tem muito tratamento, gente. A dor hoje, né, padre? Como a gente estava comentando, por ser essa doença crônica, a gente estuda muito. Tem muitos tratamentos. E a medicina da dor, que é o que eu faço, a gente olha o paciente como um todo. Então, tem muitos tratamentos, muita solução. Nossa, muito interessante. Olha aqui, ó, as dores nos ombros, eu estou falando de mim, atinge uma parte considerável da população, veja só. Dores nos ombros são comuns e podem ser causadas por diversos fatores. A dor pode ser aguda, aparecendo de repente, ou crônica, persistindo por semanas ou até meses. Entre as possíveis causas de dor no ombro, podemos citar lesões, inflamações, tensões musculares e problemas de postura. Uma das lesões mais comuns que causam dores no ombro é a tendinite, que ocorre quando o tendão fica inflamado. Ela pode ser causada por esforços excessivos, movimentos repetitivos ou até mesmo pelo envelhecimento. Além da tendinite, a bursite também pode ser uma causa de dor no ombro, que ocorre quando a bursa,
uma pequena bolsa cheia de líquido que ajuda a proteger as articulações, fica inflamada. Problemas posturais também podem causar dores nos ombros. Fique atento. Bursite é uma inflamação, Isso, tudo que é it, né, It é padre? inflamação. Tendinite, bursite, tudo é inflamação. Tendinite é uma inflamação do tendão. Isso. Bursite é a internação dessa bursa aí. Dessa bursa, essa Isso, bolsinha que fica então, aí. mas aí, tratar uma dor nesse sentido, o que a gente faz? A gente vai na dor ou vai na inflamação? Exatamente. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer, né? Primeiro, você tira a dor. Então, tem vários procedimentos que a gente faz para isso. E tem que olhar, isso que é a questão hoje, né, padre? A gente tem que olhar para o estilo de vida da pessoa. Como que tá o sono? Como você mesmo falou, se a gente não dorme bem, nós não recuperamos nosso músculo, não recuperamos nosso tendão, aí toma o magnésio do Paulinho, aí toma tudo, todos os suplementos que usa. Mas se não dorme bem, não tem um efeito bacana. Então, a gente cuida tanto da dor quanto dessas outras partes para diminuir essa inflamação. Né? Então, isso é interessante, porque o médico da dor ele vai olhar a pessoa como um todo, não só olhar onde está doendo ali. Exatamente, padre. Quando você, médico da dor, você trata a dor a partir de quê? De medicamento, de terapia? De como que é feito o tratamento? Exato. O tratamento da dor crônica hoje ele envolve 5 pilares, né? Eu preciso olhar o meu sono, como tá. Eu preciso ajustar as medicações e suplementos. Preciso olhar para a minha alimentação, para o meu sono e para o exercício físico. Eu tenho que ajustar tudo isso. O que acontece na maioria das vezes, que eu tenho certeza que já aconteceu com você que está assistindo. Muitas vezes as pessoas elas só olham uma coisa. Então, só olha a medicação, só olha o sono, mas a gente, na verdade, tem que olhar tudo isso. Tudo ao mesmo tempo. A alimentação é importantíssima. Importantíssimo, a questão, você disse, exercício físico, é importante? É super importante, muito importante. Aí eu falo para você, a pessoa faz exercício físico, mas ela está sentindo dor. E ela vai sentir dor, ela vai fazer o exercício físico sentindo a dor? Exatamente. Aí, nesse ponto, por isso que é interessante ela sempre ser acompanhada por um profissional, sempre ter alguém. Por quê? A gente fala de exercício, você não pode entender somente como um exercício de alta intensidade. Por exemplo, corrida ou musculação. Nós podemos pensar, por exemplo, na ginástica, né? Podemos pensar naqueles aparelhos que tem no parque que você consegue fazer devagarzinho. Para que a pessoa não tenha tanta dor. Né? Quase Exatamente. Uma fisioterapia. Isso mesmo. Ô, doutor, agora, a gente está falando do tratamento da dor, mas tem coisas que a gente pode fazer para evitar a dor também? Tem muitas coisas. É um dos focos também que a gente olha quando o paciente está ali na nossa frente e que todos nós, independente da idade, né, padre? Assim, com 30, 40, 50 anos, 60, 70, tem que prevenir para que a gente não deixe aquela dor avançar. Tem muitos casos, por exemplo, de artrose, do desgaste da articulação do joelho, que se a pessoa cuidasse antes, ela não avançaria tanto. Exato. Então, ela vai deixando. De repente chega num ponto que já não... Exatamente. Como a dor da fibromialgia pode ser amenizada? Veja esse VT, depois eu vou perguntar para o doutor esse negócio de fibromialgia também. Vamos lá. A fibromialgia é uma condição crônica que afeta o sistema nervoso central e é caracterizada por dor generalizada, fadiga, distúrbios do sono e problemas de memória e concentração. Embora a causa exata da fibromialgia ainda não seja totalmente compreendida, sabe-se que ela afeta principalmente mulheres, com uma prevalência de cerca de 3% na população mundial. A dor causada é crônica e difusa, afetando várias partes do corpo, como pescoço, ombros, braços, costas, pernas e articulações. A fibromialgia não tem cura, mas o tratamento pode ajudar a reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida. O tratamento pode incluir exercícios físicos, terapia ocupacional, fisioterapia, medicamentos e terapia alternativas, como acupuntura e também massagem. Essa questão da fibromialgia é um problema, né? Porque, na verdade, a pessoa sente dor e ela tem uma sensibilidade maior à dor, né? Isso, exatamente. No paciente que tem fibromialgia, né, padre? A gente sabe que a sensibilidade dele é diferente. Então, é diferente uma pessoa que bate a mão, por exemplo. Ela vai ter um pouco de dor. Quem tem fibromialgia vai ter aquela dor muito mais aumentada, né? Vai sentir de uma forma muito exacerbada, que a gente fala. E de repente a gente pode buscar um tratamento para dor, nesse caso da fibromialgia também? Com certeza, com certeza. Além de a gente olhar todos esses pilares que eu comentei, o sono, exercício... Sono, exercício, tá?
Tem várias técnicas hoje, como a gente viu aí na imagem, né? A acupuntura, a massagem, elas... Acupuntura, o que a senhora fala da acupuntura? Nível de evidência... Um médico que entende de dor, agora a senhora aconselha? Eu aconselho bastante, tá? A acupuntura, ela tem o que a gente chama de nível de evidência, né? Que é quando a gente faz estudo, vê se funciona ou não, a gente sabe que funciona hoje. Assim como também diversos procedimentos que a gente tem. Infiltração, terapia por ondas de choque, laser... Tudo isso vem muito bem a calhar quando a gente vai se munindo de alternativas para que essa pessoa viva melhor, viva sem a dor e, como foi falado, né, apesar de não ter uma cura, alcançar o controle que sim é muito possível. Ter o conforto, pelo menos. O senhor falou em Exato. 3 coisas interessantes. Infiltração. O que é infiltração? Infiltração é aquele negócio que infiltra o medicamento Isso, exatamente. Nós temos várias... Isso, exatamente. Temos várias infiltrações, né? Dependendo de onde é a dor, por exemplo, se é uma pessoa que tem dor no joelho por um desgaste, a gente pode colocar algum produto que auxilia o joelho a dobrar melhor, que diminui a inflamação no joelho, que leva o paciente a ter mais qualidade de vida, né? Quando eu falava de infiltração, doutor, sempre falava de infiltração de corticoides, não é? De corticoides. Eu sempre tenho um pé atrás com corticoide, mas eu não, e mesmo depois tem aquela coisa desagradável do corticoide que é dar aquele pofo, aquela coisa Exatamente, padre. E você tem toda a razão de realmente ter um pé atrás, né? De ter uma atenção maior. Claro que dependendo da indicação a gente pode, mas hoje em dia tem muitos outros tratamentos melhores além do corticoide, sem dúvida. Tem pergunta que está chegando para o senhor aqui, ó, a Márcia Galete. Obrigado, Márcia, de estar participando com a gente aqui, viu? Muito obrigado. Márcia Galete perguntou, como tratar da dor da fascite plantar? Os meus dedos estão ficando adormecidos. Existe exercício específico? Primeiro explica para o pessoal o que é fascite plantar, doutor. Tá. Márcia, obrigado pela sua pergunta. Márcia, a fascite é uma inflamação, né? Fascite, que tem sítio. E a face, ela é um tecido, como se fosse uma membraninha. Eu costumo fazer uma comparação, igual quando a gente pega aquela carne, vai no açougue e vê aquele tecido branquinho, aquilo é a face no nosso pé. Do pé. E aí, isso, né, por a gente pisar bastante, geralmente mulher que anda muito de rasteirinha, dá muito impacto, às vezes está um pouco acima do peso, dá muito impacto ali. E aquilo inflama. Gera fascite. Como que você pode melhorar isso? Eu vou te falar uns exercícios muito interessantes. Pega uma garrafa PET na tua casa, coloca água, bota no congelador. Vai pegar, padre, enquanto tá assistindo o padre aqui, vendo a gente conversar, vai rolar ela, vai passar seu pé em cima dela. Fica rolando o pé assim, ó. Exato, fica lá no pé assim. Vai ficar assim. Isso. Super bacana. Além disso... Ela gelada. Com ela gelada. Faz uns 15 minutos, uns 4 vezes no dia. E além disso, tem alguns exercícios de alongamento. Muitas pessoas não sabem, mas a panturrilha é um lugar que você precisa alongar para melhorar a sua fascite. Olha... Exato. Então você pega, uma das coisas que dá para fazer, coloca a tua mão apoiada na parede e estica a tua perna. E aí, dessa forma, você vai conseguir alongar a face e melhorar muito a Alongando a panturrilha, você alonga a face. Isso mesmo, exatamente. Ela falando assim, meus dedos estão ficando até adormecidos justamente por causa disso. Isso, exatamente. Uma coisa interessante também, por isso que é bacana a gente ter esse olhar global sobre o paciente, né? Olhar toda essa parte, porque essa questão de adormecer o pé já pode estar pegando algum nervo, ter alguma outra doença associada. Então, te recomendaria aí até olhar algumas outras coisas além da fascite. Doutor, eu vou falar com a... Você toma café? Eu tomo café. Ele toma café. Muito bem. Eu gosto de gente que toma café. Obrigado. Doutor, esse café deve estar bom. Sem açúcar? Eu tomo sem açúcar. Sem açúcar, eu tomo. Esse café é o Rodolfo que fez. O Rodolfo faz um café bom. Lá de Botucatu. Café Tesouro. Café Tesouro. O café Tesouro. Não é café Tesouro. Não é o café Tesouro. O café Tesouro, você lembra. Eles estão em Botucatu, né? Fiz em Botucatu, nos Bons Ares. Olha lá, gente. Aqui a gente está falando de dores, parece que a gente fala só de dor, do joelho, dor de... Mas existe uma dor muito incômoda e que o senhor trata também, questão da dor na cabeça, a enxaqueca. Enxaqueca incomoda muito. Será que tem cura? Veja esse vídeo, depois eu vou perguntar para o doutor aqui. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que costuma ser intensa. Ela atinge o meio do crânio e muitas vezes é acompanhada por náuseas e sensibilidade à luz. Porém, ela não aparece de repente. As enxaquecas geralmente são desencadeadas por algo, seja uma comida, mudanças do clima, falta de sono e outros fatores. Mas como entender a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça? Que exames fazer? E como tratar se realmente esta dor nos afetar?
Doutor Leandro, eu imagino que o senhor deve receber muita gente no consultório por causa dessas dores. Sim. De cabeça, dor de enxaqueca, dor tensional. Existe mesmo essa tal da dor tensional? Existe sim, padre. Uma coisa muito importante, né, que a gente precisa avaliar na dor de cabeça é onde ela começa e por que ela começa. A gente sabe que não tem só um tipo de dor de cabeça, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho enxaqueca. E acha que a dor de cabeça, toda dor é enxaqueca. Mas não. A gente tem cefaleia tensional, cefaleia em salvos. São todos nomes feios, mas cada um tem um tipo de tratamento. Então, realmente, a parte da tensão pode dar muita dor de cabeça. Essa tensão muscular, tensão daqui, dá dor de cabeça também. Sem dúvida. A enxaqueca, ela tem alguma... o que caracteriza a enxaqueca, doutor? A enxaqueca ela é um problema do vasinho da nossa cabeça. Por isso que as pessoas sofrem tanto. Por isso que dói tanto também, né? Exato, sente aquela sensação de latejar, porque o problema é do vaso, é da artéria, por isso que fica pulsando, né? E aí a gente sabe que isso acontece a nível do cérebro. Então a pessoa precisa da medicação mesmo, precisa de um tratamento muito correto para alcançar o controle. Essa dor de cabeça, ela pode ser tratada, assim como as outras dores podem ser tratadas também, doutor? Pode, sem dúvida. E uma coisa que acontece muito no tratamento das pessoas que procuram um apoio médico, né, padre? É que as pessoas elas só tomam a medicação quando sente dor. Isso. Quando, na verdade, o que você precisa entender é que você precisa também de uma medicação para prevenir esse quadro de dor. Né, que é a medicação que nós chamamos de profilática. E muitas pessoas pecam nesse aspecto, né? Doutor, então, no caso, a pessoa que de repente sofre com dores na cabeça, tal, ela pode fazer um acompanhamento para prevenir essas dores, então? Sem dúvida. Agora, quando a gente fala de medicamento, a gente está falando de quê? Da pessoa tomar todo dia um medicamento ou não? Depende muito do caso, né? Mas na maioria das vezes, se você tem uma crise muito forte, né? Tá com muita sensibilidade à luz, como mostrou no vídeo, né? A luz te incomoda, o som também, você quer ficar no quarto escuro, né? Não aguenta ficar com a família lá brincando, com os barulhos. Aí é ideal você usar uma para diminuir a intensidade e o intervalo entre essas crises. Por exemplo, se acontece a cada 2 dias, a gente espaça isso para uma vez por semana, depois uma vez por mês. Então é legal sempre indo, claro, no final a gente tentar ficar sem a medicação, né? Doutor, o senhor tinha falado antes que para o tratamento existe a infiltração, e outra coisa que o senhor falou era de onda de choque? Onda de choque. Sim. O que é isso, essa onda de choque? Também para a dor? Sim, também para a dor, né? Assim, por exemplo, padre, uma pessoa que tem muita dor de cabeça e aí sente que essa dor vem aqui da parte de trás. Muitas vezes esse músculo que a gente tem aqui, que é o trapézio, ele fica muito tensionado, né? Devido à nossa postura. Às vezes vai lavar a louça, fica mexendo muito o braço, o ombro. Às vezes vai limpar a casa, né? Passar alguma coisa. Enfim, no dia a dia você vai tensionando. E aí essa tensão muscular sensibiliza demais os nervos e acarreta a dor de cabeça. Quando nós fazemos essas terapias, por exemplo, a terapia por ondas de choque, ela tira essa tensão e aí melhora a dor. Então ela praticamente agiu naquilo que estava provocando a dor. Exatamente, isso. Doutor, tem essa questão da idade também? A pessoa mais velha, ela sente mais ou menos dores ou não tem alguma? Na grande maioria dos casos, a pessoa que é mais velha, né, que tem mais idade, ela tem uma degeneração maior daquela região, tem um desgaste maior, como se for, por exemplo, a cartilagem do joelho, ela o joelho é um lugar que tem todo o peso da pessoa tá ali, né? E claro, né, que quando a gente vai avançando a idade, nós vamos tendendo a ficar mais inflamado, né, ficar mais tempo parado, então a gente precisa também tirar todos esses fatores para que essa pessoa, mesmo sendo mais velha, não sofra com dor, né? A genética pode também contribuir, tem gente que tem mais dores, menos dores das pessoas. Sim. Não estou dizendo de fibromialgia, mas tem gente que é mais sensível, mais resistente à dor. Claro, com certeza. Muitas pessoas que inclusive sofrem de enxaqueca, você vai começar a perguntar, a mãe tem, a avó tem, o pai tem, o irmão tem. Tem muita associação, sim. Infelizmente, a genética é forte. E tem essa coisa de a pessoa falar, eu aguento mais dor do que outra pessoa? Tem? Tem. Inclusive, uma das áreas que interpreta a dor no cérebro, isso é muito interessante você saber. A área do cérebro que interpreta a dor, padre, muitas vezes é a área do cérebro que interpreta a emoção. Então, exatamente, a comparação que eu faço, foi feito um estudo onde eles compararam a dor de soldados que estavam na guerra e perdiam a perna, né, devido a algum trauma, alguma coisa, e quem tomava lá um tiro, alguma coisa na guerra, lá no combate. E a pessoa que sentia mais dor era a pessoa que tomava o tiro, não a pessoa que perdia a perna. Porque a pessoa que perdia a perna, ela sabia que ela voltaria para casa, que ela sairia da guerra.
Então, não é que nossa dor é psicológica, mas a nossa forma de entender entendi. muda muito. Então, tem isso mesmo. Interessante. A artrite afeta a mobilidade de muitas pessoas, né? A gente vai falar disso depois do vídeo, né? Vamos ver, veja só. A artrite é uma doença que afeta as articulações como joelhos e cotovelos, por exemplo. Na maioria dos casos, a faixa etária atingida é a da terceira idade. Quem sofre com artrite sente dores nas juntas, inchaço, vermelhidão nessas regiões e até mesmo uma rigidez nos movimentos. E pasmem, essa doença causa até mesmo a fadiga e também o cansaço. Apesar de parecer uma coisa simples, infelizmente a artrite não tem cura e acaba por atormentar a vida de quem sofre com ela. Com todas as informações passadas, fica a pergunta: como fazer para aliviar a artrite? Essa é a pergunta que eu faço para o doutor, como fazer para ele? É uma dor muito ruim, né, de ser sentida nessa dor da artrite, né? Muito ruim, padre. A dor da artrite é isso mesmo que a gente viu no vídeo, né? Ela envolve geralmente muitos locais do nosso corpo. Geralmente a mão, geralmente o pé. E leva uma perda muito alta da qualidade de vida, né? A pessoa não consegue nem cozinhar, não consegue cortar as coisas. E para alcançar a cura disso, realmente é um desafio. Mas a gente consegue, dá para chegar. Dá para chegar. Mas a artrite, ela tem a gente está falando de dor, ele diz que não tem cura, não sei se a pessoa não vai ser curada da artrite. Isso. Mas ela pode ser curada da dor da artrite? Pode, sem dúvida. A gente costuma falar, né, que toda dor, ela, apesar de não ter cura em alguns casos, ela tem tratamento sim. Então... No caso da artrite, por exemplo, como é uma inflamação, né, você vê, tudo termina com it, isso. Tem essa inflamação, nós precisamos levar essa pessoa a diminuir a inflamação no corpo. Como que eu faço isso? Dormindo melhor, usando de várias coisas, por exemplo, para melhorar esse sono e também suplementos. O que eu posso usar para isso? Por exemplo, a curcumina, que é um suplemento, ajuda muito. O colágeno. Tem diversos suplementos, né? Magnésio, como a gente já viu aqui. Melhora demais. Isso não é remédio, isso é suplemento. Isso é suplemento, exato, é ótimo. Você pode colocar a curcumina, por exemplo, tem no açafrão, tempera o frango, joga lá que fica excelente, com uma delícia. E além de ser gostoso, você vai aumentando. Exatamente. Isso, interessante. Dessa forma, a inflamação no nosso corpo diminui, e aí tudo isso que vai no nosso sangue, né, essa inflamação até esses lugares aqui, por exemplo, da mão, do pé, do joelho, diminui, e essa inflamação cai por terra, a dor também some. Doutor, eu vi o senhor falando várias vezes, interessante, um médico falar da questão do sono. O sono é fundamental, então, para a pessoa? Fundamental, padre. Assim, eu costumo falar assim, que o sono ele é um pilar tão essencial, mas tão fundamental para tudo na nossa vida, porque o sono ele tem 4 fases do sono não REM e o sono REM. Nessas 4 fases do sono não REM, eu tenho a liberação de hormônio, eu limpo toxina do meu corpo, eu tiro a inflamação, eu produzo o GH, que é um hormônio que recupera o nosso músculo para a criança crescer. Então, assim, se você não tem isso muito bem alinhado, você pode investir em medicação, procedimento, tudo mais, tudo jogado no lixo. Olha aí. Tem o Rodolfo, nosso hipocondríaco de plantão. Hipocondríaco de plantão, mais Doutor, boa tarde. Eu gostaria de saber se, por exemplo, aquelas dores de fazer exercício, né, de academia, se alguma dessas dores elas podem se tornar crônicas com o passar do tempo, às vezes até com as repetições dos exercícios. Ah, é verdade, Rodolfo. Aquelas dores que sente depois de você fazer a musculação, você volta quebrado, né? Você pode dar dor nos ombros. Diz que é bom ter essa dor, não é? Então. Eu acho que eu fiquei assim. Diz que é bom ter essas dores, né? Pergunta muito boa, viu, Rodolfo? E é uma coisa que a gente realmente recebe bastante de dúvida dos pacientes no consultório. A dor geralmente que você faz depois do exercício, ela precisa ser limitada em um período de até 72 horas, ou seja, 3 dias. Quando ela começa a passar desse período, Rodolfo, você já começa a pensar em, às vezes, alguma lesão no ombro, alguma lesão no joelho, que no exercício, por alguma forma de postura, você está fazendo errado, uma carga aumentada, você está sensibilizando aquela lesão. Então, esse gap, esse intervalo de 3 dias para você avaliar o ideal. Continuar depois disso, tem que ficar de olho mesmo. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Aquele negócio de fiz coisa... Porque eu faço tudo errado. Na academia eu faço tudo errado. Ah, normal. Tudo errado. E acho que ninguém faz certo na academia, não. Só se tiver aquele personal. Mas eu acho que eu machuquei e fui insistindo
insistindo no machucado, eu acho que deve ter dado alguma lesão. E você sabe que isso é uma coisa, padre, muito fundamental da gente criar uma consciência. Eu falo que a gente precisa despertar no paciente, quem está assistindo aí em casa, esse nível de entendimento, de você saber que tem o alarme do seu corpo, né? Então, você sentindo essa dor, não é para ela durar mais de 3 dias, uma semana, 14. Isso é importante, que o senhor está falando. Passou isso, amigo, procura a ajuda, procura alguém para olhar isso, avaliar se tem algo, porque a gente pode prevenir tanta coisa, né? Viver muito melhor aí com 70, 80 anos. Você falou que a dor crônica é depois de 3 meses que você está sentindo. Então, a dor aguda, ela também deve durar o quê? 3 dias, então, só? 3 dias, no máximo 7 dias. Vamos lá, 14 dias no máximo. No máximo. Então, a dor aguda, o melhor que fosse uma semana só. Isso. E pronto, isso é a dor aguda. Isso. A dor crônica é 6 meses. Exato. 3 meses. 3 a 6 meses e tal. Né? Quando é dor crônica, ela já se tornou uma doença chamada dor. Dor crônica, é uma doença. Uma doença chamada dor, que Isso precisa ser tratada como dor. Como Exato. Dor, como que ela é mesmo, né? Exato. Como ela é. Porque senão o que acontece também, padre, que eu costumo falar para as pessoas que acompanham a gente, é que essa dor, ela acaba sensibilizando tanto você, que você começa a enxergar aquilo próprio na sua vida como algo muito ruim. Isso. Então você vai ficando mais depressivo, mais triste, e olha quanta coisa que vai acontecendo em sequência, né? Porque só você não prestou atenção naquela dor. Muita coisa ruim pode acontecer. É verdade. E a pessoa pode se acostumar com a dor também, não pode? Exato. Ela sente a dor crônica é muito disso, né? Ela tem a dor e ela vai se limitando, né, movimento e tal, para não sentir a dor, que é muito ruim isso, né? É uma das coisas mais comuns que acontece. Até por isso que muitas pessoas pegam atestado para o trabalho, faltam por dor na coluna, né? Acaba tendo, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um dado que mais de 90 bilhões em prejuízo só de pessoas que têm dor crônica, né? Até mesmo lá acontece muito forte a crise dos opioides, que é a pessoa que abusa de medicação. Então, assim, a gente tem várias causas ruins que acontecem pela pessoa simplesmente negligenciar. Falar que, tá tudo bem, depois eu olho isso. Muitas vezes pode ser tarde, você pode ter perdido aí anos de vida e de anos bons de vida, né? E nos Estados Unidos tem uma coisa assim, como a medicina é muito cara e não tem medicina como nós temos SUS, as farmácias têm o que você quiser para dor. Assim, tem prateleiras enormes para você. E é muito perigoso justamente esse negócio de automedicação. Porque você vai só colocando paliativo ali, né? Exato. E no Brasil a gente não fica longe, a gente usa muito anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório, Não é comum a gente ver, às vezes até você que está assistindo aí em casa, né, padre? Muitas pessoas usam aí anti-inflamatório por mais de 10 dias, isso aí é péssimo para a saúde, né? Lembrando que tem gente também, doutor, eu vou falar, tem gente que acaba usando pomadas anti-inflamatórias, aí fala, não faz mal do mesmo jeito, o corpo está absorvendo o anti-inflamatório. Exato, ela tem um pouco menos de absorção, mas não é o ideal você ficar usando sempre, né? Você precisa identificar qual que é a causa daquela dor, né? Doutor, queria agradecer. O senhor é simpaticíssimo. Nossa, muito obrigado. bem, muito claro para expor, para falar para a gente. Muito obrigado. Estou aprendendo com você, com o Paulo. O Paulinho, olha. Eu quero que, tendo dor, pode procurar o doutor, viu? Pode procurar o doutor. É uma autoridade em dores aí, viu? Pode procurar. E por isso eu vou dar agora para você os contatos do doutor no Instagram, @Dr. Leandro Mirandar. Mirandar? Miranda, DR Leandro Miranda R. Miranda que é esse R. R de Ramos no final. Eu ia falar que não bonito, Mirandar. Pode ser Miranda. Miranda R, isso. Miranda, mas eu vou falar Mirandar. Doutor DR Leandro Mirandar. Mirandar, tem um R no final. Aparecendo aí na tela. Isso mesmo. E o site também do Dr. Leandro. Dr. Leandro Miranda. Aí tem o nome todo. Miranda Ramos. Não tem arroba não, é site. www.drleandromirandaramos.com.br. Ali no Instagram e também no site você tem tudo, né, todas as informações, o consultório, o trabalho que ele faz, maravilhoso, maravilhoso. Pode entrar em contato, não sendo de São Paulo também, a gente está para o Brasil inteiro, pode entrar em contato também, porque ele pode atender você também desta forma. Doutor Leandro, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, Agradeço padre. imensamente. O senhor vai voltar, já está marcado aqui, vai voltar várias vezes aqui. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Muito obrigado, padre. A gente vai encerrar o programa de hoje com a música dos Titãs. Obrigado a vocês, né, que ficaram com a gente. Amanhã, ao meio-dia, a gente encontra de novo no Rosário da Vida. E às 3 horas tem Bendita Hora de novo aqui. Vamos lá.